Olá, novamente aqui no nosso programa Olhar de Estilo, na Premier TV. Hoje a minha convidada é a professora Ramayana Lira, do programa de pós-graduação da Unisul em Ciências da Linguagem. Obrigada por ter aceitado o convite, Rama. É um prazer. É sempre bom a gente poder sentar e conversar, falar, ser ouvida e ouvir, né? É verdade. É um grande prazer realmente, porque hoje o nosso tema é a respeito do feminismo. O feminismo, ele é um tema, ele é um assunto que ele é muito controverso. E se por um lado, às vezes eu vejo assim, tem muitas pessoas que têm uma certa resistência e outras não. Então, a gente sempre vai buscar conversar a respeito desse tema para desfazer esses mal entendidos, às vezes porque simplesmente pelo simples fato da pessoa não conhecer. E quando ela não conhece, ela tende a estereotipar, a colocar rótulos. Então, Rama, começa explicando para a gente o que é e o que não é o feminismo. Olha, eu acho que um bom ponto de partida é a gente imaginar que o feminismo, ele tem sempre que vir no plural, né? Feminismos são feminismos. Eu já vou tentar explicar com mais calma por quê. Mas se tem uma coisa que todos esses feminismos têm em comum, é um ponto de partida que é a percepção de uma intensa e inegável desigualdade social, né, cujo fundo, cujo motivo de existência é o gênero, ou seja, uma desigualdade entre homens e mulheres, e é a partir dessa percepção que o feminismo tanto pode ser visto como uma atuação pública, né, um ativismo político, quanto um modo de ver o mundo, ou seja, uma teoria crítica. Então, quando a gente pensa em feminismo, pelo menos essas duas feições vão aparecer, né? Uma feição do ativismo político e a feição teórico-crítica. E, na verdade, né, por que a gente fala em feminismos? Porque as situações, né, de desigualdade, elas não são únicas, né? Elas têm suas especificidades, que são especificidades geográficas, históricas, étnicas. E essas especificidades, todas elas, né, são levadas em conta no momento de quê? No momento de determinar os problemas que precisam ser atacados, no momento de determinar, né, que conceitos, que perspectivas são interessantes para aquela determinada situação. Então, a gente tem, na verdade, uma série, né, de feminismos que reflete exatamente a amplitude dos problemas, né, que tem como fundo, como eu falei, a desigualdade de gênero, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, uma preocupação muito forte no feminismo em relação à participação política das mulheres, tá? Se a gente pensa que a gente vive pelo menos no Brasil, né, se a gente vive numa democracia representativa, quantas mulheres estão nos representando, né? Nós que somos um pouco mais de 50% da população, né? Então, é muito importante pensar, né, que tipo de participação as mulheres podem ter ativa, né, na vida pública, né, na determinação das políticas que vão organizar e reger o ser mulher dentro da sociedade. Tá? Então, essa é uma preocupação importante, né, a participação política. A gente tem outro eixo, né, muito importante dentro do feminismo que diz respeito também, por exemplo, às questões de direitos reprodutivos, né? Isso diz respeito, claro, a acesso a contraceptivos, planejamento familiar, né? Vai dizer também respeito à descentralização do cuidado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os cuidados, né, seja com as crianças, seja com as pessoas mais velhas, recaem sobre as costas das mulheres de uma maneira desigual em relação que poderia ser uma partilha familiar, né, incluindo os homens. Institucionalizada, né? Exatamente, né? Então, essa é uma outra questão. A própria liberdade sexual, né, quer dizer, a possibilidade da livre expressão, né, da sexualidade. Enfim, são, né, diversas pautas. Então, o feminismo ele é amplo e complexo, assim como são ambas, né, como são amplas e complexas essas situações e esses problemas, né, que resultam da desigualdade de gênero. Agora, uma coisa que o feminismo com certeza não é misandria.
Né? Explica pra gente. A misandria é uma percepção de que haveria um certo ódio ao homem. Né? Que as feministas odeiam os homens ou querem o lugar do homem. Usam palavras antônimas, no caso, seria o machismo e o feminismo, seria isso? É mais ou menos isso, né? Porque, na verdade... Ou a misoginia, no caso, a misoginia, exatamente. Nenhuma preocupação feminista passa, né, por esse tipo de afeto negativo em relação à metade da humanidade, que são os homens. Né? E que parece que já está dentro daquele paradigma que acompanha a ideia do feminismo, né? Que a gente está aqui exatamente para desconstruir essa ideia de que não é por isso. Se luta por um direito e não... se luta por vários direitos, exatamente. Exatamente. Não é uma questão subjetiva, individual, direcionada a um ou outro sujeito. Né? É uma questão muito mais ampla, é uma questão que envolve a transformação de instituições, a transformação, como eu falei, de políticas públicas, de legislação, de uma cultura. É claro que é uma luta também que já vem de anos, né? Que isso é importante ser colocado, que eu acho assim, hoje em dia eu vejo que a dificuldade das pessoas terem mais empatia com essa discussão é porque elas veem como algo muito distante, aquela época em que realmente as pessoas elas perdiam a vida. Hoje ainda se perde, mas é de uma maneira mais, não é como era antigamente pela luta em função da causa. Claro. Mas se a gente imaginar, né, eu acho que é quase uma obrigação ética as pessoas, em geral, serem feministas. Por quê? Porque o feminismo é uma posição diante do mundo que vê a necessidade da igualdade. De respeito ao próximo. Exatamente. Né? Então, como que a gente pode não assumir como nossa, né, uma posição como essa? Até porque todos, independente de homens ou mulheres, vieram de uma mulher, né? Foram gerados, então só a partir daí de honrar essa história já seria o princípio, né? O princípio, e claro, a gente tem também uma história de lutas. Eu sempre fico muito angustiada quando eu vejo mulheres, né, que não só não se identificam, como rejeitam totalmente uma posição feminista, porque eu acho que falta um pouco da compreensão de que se você, como mulher, tem a liberdade para se opor ao feminismo, é porque vem muito de uma luta histórica feminista que conseguiu, através, né, enfim, uma série de lutas, de embates, né, alguns mais violentos, outros menos violentos, mas foi através dessas lutas feministas que a gente conseguiu, né, estar aqui hoje. Né? Eu estou aqui hoje falando, você está aqui falando muito, porque houve, né, uma história, né, de lutas e de lentas e dolorosas transformações. Então, acho que para mim é natural você se identificar com isso, né? Você perceber que... honrar a sua própria história. E a história das mulheres. Sim. Né? Não é algo distante, não, isso não faz parte do meu período histórico, isso foi no passado. Não, pelo contrário. Isso faz parte da nossa história. Pelo contrário, e talvez a gente caminhe em passos muito lentos para uma verdadeira igualdade, e justamente por isso o feminismo continua sendo muito necessário. Ele é tão necessário hoje quanto era, por exemplo, 150 anos atrás, 100 anos atrás, quando, né, surgiu o movimento do sufrágio, né? Voto para as mulheres. Porque também a gente tem que lembrar isso. As mulheres votam hoje, não foi porque a sociedade em geral, as instituições, acharam legal que um dia as mulheres poderiam votar. Não, as mulheres votam hoje porque as mulheres, 100 anos atrás, elas demandaram, elas lutaram, elas se impuseram como agentes políticos que demandavam esse direito. Então, nada foi dado, né? Tudo foi conquistado, foi muita luta. Então, eu acho que é isso, é a gente perceber, né, esse histórico de grandes conquistas que já foram alcançadas e, por outro lado, já projetar uma série de problemas e de lutas e de visões críticas que a gente precisa ainda ter e investir, né, para o futuro. Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, hoje, uma consciência muito legal que talvez 30, 40 anos atrás, entre as pessoas feministas, ainda não houvesse, que é a necessidade de entender o feminismo no plural.
Você sente que já houve um avanço assim, nos últimos anos, que tem se falado mais, tem se discutido mais, tem se buscado esse entendimento ou não? Ainda está bem lento o avanço? Houve um avanço e eu acho que justamente por causa desse avanço, a gente vê o que se chama backlash, né, que é essa reação, às vezes até violenta, contra o feminismo. Quer dizer, só existe, acho que a reação ela é bem proporcional à própria força, né, com que o feminismo tem se colocado na sociedade. Então, a gente já avançou bastante em algumas coisas, né? Mas eu acho que, como eu falei, no momento que a gente percebe, que a gente pluraliza os feminismos, a gente vê, por exemplo, a necessidade de pensar políticas, ações, direitos e mesmo teorias para situações específicas, como as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Perceber que o feminismo, por muito tempo, também foi uma pauta de mulheres brancas, né? E eu acho que, recentemente, a gente tem entendido que essa pauta precisa ser ampliada, tá? Outros sujeitos, mulheres, né? Outras formas de ser mulher precisam também ser pensadas, mulheres trans também, tá? Então, os desafios, né, que acho que a gente pode colocar aí para o futuro, é exatamente entender como é que a gente pode articular essa diversidade sem perder de vista a história, né, dessas lutas, exatamente, e principalmente sem perder de vista o ponto comum de todos esses feminismos, que é a percepção da desigualdade na sociedade, né, da desigualdade de gênero. Seria a luta, então, pela liberdade e pela igualdade? Ou mais pela igualdade? Eu acho que é uma luta pela igualdade que necessariamente com ela vai trazer liberdade e fraternidade. Uhum. Né? Se a gente pensar no ideal revolucionário francês, né? Eu acho que não tem como projetar, né, uma política feminista que, visando a igualdade, também não pressuponha que essa igualdade vai trazer mais liberdade. E que não pressuponha que, no fundo, a igualdade vai, talvez, criar maiores consensos, vai criar maiores possibilidades de vivermos juntos. Porque, de novo, o feminismo é uma das formas de possibilitar vivermos juntos no planeta. E bem, né? Viver bem, exatamente, respeitando o direito do outro. Desde sempre, o grande projeto político é esse, né? O que é que você quer na política? Você quer viver bem, é o bem viver. Qualquer projeto político deveria sempre, né, ter como ponto de chegada a melhor forma de viver para todas as pessoas, e não um ponto de chegada desigual, a melhor forma de viver apenas para algumas pessoas. Então, acho que é essa percepção que o feminismo também traz e que, a mim, me comove, me sustenta e me impulsiona para, entre outras coisas, né, continuar falando sobre isso, ouvindo as pessoas, para que a gente possa, ao máximo, né, ter uma sociedade cada vez mais feminista, a ponto de que a gente não precise mais de feminismo. Perfeito. E qual o recado, Ana, que você deixaria para aquelas mulheres, até mesmo para os homens que estão em casa, que ainda não entendem ainda a dimensão do que é o feminismo? Eu acho que um bom ponto de reflexão é sempre a autorreflexão, né? Se a gente para pensar e para medir, né, as relações que estão ao nosso redor. No momento que você para pensar onde é que estão os privilégios que você tem, ou aos privilégios que lhe são negados, né? Tal coisa você não pode fazer. Mas por que eu não posso? Né? Um grande privilégio é tão simples, gente. Um grande privilégio, andar tranquilamente nas ruas à noite. Você não imaginou que grande privilégio é esse, despreocupadamente ocupar as calçadas, passear? As mulheres dificilmente têm esse privilégio de andar despreocupadamente nas ruas à noite. Tá? Então, se a gente começa, né, as pessoas começam nesse processo de autorreflexão, a identificar, né, onde é que estão os privilégios, onde é que estão essas desigualdades, é muito possível que, mesmo que você não se identifique, mesmo que você não use um bottom da Frida Kahlo, mesmo que você não use para a palavra feminista, mas é muito possível que você absorva os princípios do feminismo, tá? E aí possa, de alguma maneira, colaborar com essa luta, que é uma luta humana. Quer dizer, não é só das mulheres. É verdade.
todos temos, né, família, e independente disso, né, é do ser humano. Exato. Então, obrigada novamente, gratidão por você estar aqui conversando sobre esse tema, que possa ser só o primeiro de muitos. Foi que a gente possa conversar mais sobre isso. Foi um prazer e é uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, né, ser chamada para falar sobre isso, porque, como eu falei, enquanto houver espaço para a gente, acho que a gente tem que continuar falando e escutando e discutindo. A verdade, ela liberta, né? E é verdade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem consciência, se torna autoconsciente das nossas responsabilidades e cabe a nós fazermos o mundo melhor, né? Totalmente. Hoje nós ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa e nos vemos no próximo programa.